Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar sobre os 15 animais mais estranhos e feios do mundo. Alguns animais dessa lista podem ser considerados feios de doer, outros, devido a algumas características incomuns, chegam até a ser engraçados. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o polvo-dumbo. Ele habita nas águas profundas do Oceano Atlântico e Pacífico. Por viver em profundidades abissais entre 3 a 7 mil metros abaixo da superfície do mar, os polvo-dumbo são pouco conhecidos. Eles são pequenos, costumam ter 20 centímetros. Seu nome vem da semelhança de suas barbatanas com a orelha do personagem da Disney. A grande característica que define o polvo-dumbo é o físico, assim como o outro polvo. Ele tem longos tentáculos e se impulsiona expulsando a água. Este animal conta com duas barbatanas na lateral da cabeça, que o ajuda a nadar. Essas duas barbatanas são arredondadas. Seu formato e sua maneira de se mover lembram imediatamente o Dumbo, o elefante da Disney que voava graças às suas orelhas. Na verdade, o polvo-dumbo não é uma espécie única, mas sim um gênero formado por 3 espécies diferentes que conhecemos até o presente momento. Estima-se que em média entre o tamanho seja de 30 centímetros. Não se sabe qual seria o tamanho e o peso do animal desse tamanho. Em segundo lugar, como o animal mais esquisito e feio do mundo, eu vou falar sobre a cobra mole. É um animal aparentemente parecido com uma cobra, de raríssima aparição na natureza. Foi encontrado no leito do Rio Madeira, próximo às obras da usina de Santo Antônio, em Rondônia. O animal de corpo cilíndrico, na verdade, não é um réptil e sim um anfíbio, parente da salamandra, rãs, perereca e sapos. Para completar, ele não tem pulmões e respira pela pele. Na região é conhecido como cobra mole ou cobra cega. 6 exemplares da espécie Atratocona aicelte, um anfíbio pouco conhecido de corpo alongado, cilíndrico e de pele lisa, que pertence à família das chamadas cobras cegas, foram encontrados perto das obras da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, capital de Rondônia. O cientista acredita que esse seja o maior anfíbio sem pulmões já encontrado. O animal respira através da pele. Segundo o biólogo Juliano Tupan, analista da socioambiental da Santo Antônio Energia, empresa responsável pelas obras, um aspecto importante da descoberta é a confirmação do local onde o animal vive. E agora temos certeza de que esse animal está presente na bacia do Rio Madeira, que vai até a Bolívia e no Pará. Os primeiros exemplares do aicelte foram encontrados em dezembro de 2011, mas os cientistas só divulgaram as informações agora porque esperava concluir a catalogação científica. Em terceiro lugar, como animal mais estranho e feio do mundo, eu vou falar sobre a saiga tatarica. É uma espécie de antílope em perigo crítico, que originalmente habitava em vasta área da zona de estepe da Eurásia, do sapé das montanhas do Carpatos, além de regiões do Cáucaso e da Hungária e da Mongólia. Ele também viveram na região de Beringa, entre a Ásia e a América do Norte. A característica que mais se faz notar na saiga é o seu nariz flexível, parecido com o do elefante, que serve para aquecer o ar no inverno e impedir a inalação de poeira e areias. A saiga mede de 0,6 a 0,8 metros até o ombro e pesa entre 36 a 63 kg. Vive de 6 a 10 anos. Os machos são maiores do que as fêmeas e só eles apresentam chifres. Geralmente, o macho possui um harém de 5 a 50 fêmeas. O chifre do antílope saiga é usado na medicina tradicional chinesa e pode valer cerca de $150. A demanda pelo chifre tem dizimado a população do animal na China, onde o antílope saiga é uma das espécies protegidas, sendo sua caça contrabando ilegal. A saiga organiza-se em grandes manadas e alimenta-se de várias espécies de plantas rasteiras ou de arbustos, sendo capaz de ingerir plantas que são venenosas para outros animais. Consegue percorrer grandes distâncias e atravessar rios, porém evita área de inclinação mais acentuada ou rugosa. A espécie sofreu um rápido declínio e quase foi completamente exterminada nos anos 20, mas conseguiram recuperar. Porém, a queda da União Soviética
levou uma caça descontrolada devido à procura de chifre para a medicina chinesa. Hoje em dia, a população diminuiu a cerca de 95% em 15 anos. Diferente manada de saia tem sido encontrada morta no seu habitat sem razão aparente, mas acredite-se que tem sido devido à pasteurose, uma doença infecciosa que ataca os pulmões e os intestinos. Essa doença tem sido também a causa de morte de muitos indivíduos sem razão aparente, mesmo em reservas naturais. Em quarto lugar, como animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre o macaco narigudo, nome científico Nasália lavatus, onde habita floresta tropical do Balneário, ilha localizada no Oceano Índico. Não fosse o narigão, certamente esse macaco de bela pelagem não estaria nessa lista, mas o fato é que não dá para ignorar esse detalhe no mínimo curioso. Só os machos desenvolvem o tal narigão, responsável pela amplificação do som que ele emite para atrair a fêmea na época do acasalamento. Os macacos narigudos passam bastante parte do tempo em árvore e por vezes no solo à procura de alimento. Seu habitat está sempre em torno de rio, pântano e mangues. Seu nome popular deriva do fato dos machos possuírem um narigão longo e flexível. Seu nariz emite um som, o qual também atrai a fêmea na época do acasalamento. O formato do nariz amplifica o eco, porém apenas os machos apresentam o nariz saliente. Este animal são os primatas mais capacitados em nado. Os animais já em idade adulta apresentam um nado com velocidade superior ao dos crocodilos. Segundo algumas crenças na Indonésia, tal macaco tem a missão de iluminar o caminho da humanidade, dando exemplo de caráter, amor, o seu semelhante e iluminação espiritual. Na crença do povo da Indonésia, o macaco narigudo tem um papel de líder espiritual, o qual vai guiar nações para o caminho da luz. Cada macho narigudo dominante apresenta seu próprio harém, com cerca de 2 a 7 fêmeas. Assim como outros primatas, o macaco narigudo também acasala, mesmo que sem intenção de procriar. Este animal é uma das maiores espécies de macaco da Ásia. É um animal onífero, alimenta-se de insetos, folhas, sementes e frutos verdes. Infelizmente, o seu habitat vem sendo destruído, o que tem contribuído para a sua extinção. Em quinto lugar, como animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre a lampreia marinha. Seu habitat natural, norte do Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo e Grande Lagoa nos Estados Unidos e Canadá. Quando vemos animais desse tipo, fica mais fácil entender onde diretores de filmes de terror foram buscar inspirações para suas criaturas monstruosas. De fato, as lampreias marinhas, que chegam a medir 90 cm de comprimento, são visualmente assustadoras. A lampreia marinha, membro primitivo da classe do Ciclostomo, é um vertebrado aquático, semelhante aos peixes. No entanto, não possui mandíbula. O corpo é semitiforme, com a cabeça pouco diferenciada. A boca, que funciona como uma vetona, é de forma circular e encontra-se coberta de dentes cônicos. De cada lado do corpo, por detrás da cabeça, apresenta-se 7 aberturas braquiais e possui 2 barbatanas dorsais na metade posterior do corpo. A pele lisa e não possui escama. As formas lavares da lampreia designam-se por homocetas e são muito distintas do adulto. Os olhos são rudimentares e estão cobertos pela pele e a boca sem dente apresenta a forma de uma ferradura. O adulto pode atingir entre 770 mm a 830 mm de comprimento, a pesar entre 900 gramas a 110 gramas e pode viver até os 18 anos. Em sexto lugar, como animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre o rato topeira pelado, onde habita Somália, Etiópia e Quênia. Está para nascer um animal mais esquisito que o rato topeira pelado, que passa a maior parte de sua vida debaixo da terra. Cientistas descobriram que essa espécie de roedor suporta um nível baixíssimo de oxigênio, liberando frutose na corrente sanguínea. Não tem nada de errado com esse roedor de fato. O rato topeira pelado é assim mesmo. Sua aparência física, no entanto, está longe de ser a característica mais interessante desse carismático animalzinho, habitante do leste africano.
Ele é praticamente imune ao câncer, resistente a alguns tipos de dor e pode sobreviver até 18 minutos sem oxigênio. Só que tem mais. Um recente estudo descobriu que talvez seja o aspecto mais surpreendente do desnudo roedor. Ele não envelhece. Os pesquisadores analisam a história de vida de milhares de roedores de topeira pelados. Descobriram que o risco de morrer não aumenta conforme passa o tempo. A baixa mortalidade é impressionante, diz a revista E-Ciência Caleb Fish, biogerontologista que estuda o envelhecimento da Universidade do Sul da Califórnia, que não fez parte do estudo. Com o avanço da idade, a taxa de mortalidade continua menor que em qualquer outro mamífero já descoberto. A expectativa de vida dos roedores normalmente pode ser inferida com base em seu tamanho. Se um rato de laboratório vive até 4 anos, a topeira pelada deveria chegar até 6 anos no máximo. Entretanto, chega tranquilamente aos 30. Mesmo nessa idade, as fêmeas se mantêm férteis. O estudo foi feito por Richard Buffalo, biólogo da Calico, uma empresa de biotecnologia ligada ao Google. Ele estuda esse animal há mais de 30 anos e, ao longo do tempo, foi anotando todas as informações sobre o bicho que passava pelo seu laboratório, quando nasceram e quando morreram e como morreram. Os ratos topeira pelado parece igual uma equação matemática que descreve o envelhecimento. Entre 1825, o britânico Benjamin Goldberg calculou que a chance de morrer dobre a cada 8 anos depois dos 30. A regra funciona para todos os mamíferos, menos para a cobaia de Buffalo. Segundo suas contas, depois que o bicho atinge a maturidade sexual, aos 6 meses de idade, a chance diária dele morrer é um pouco mais que 1 em 10 mil. Esse número se mantém praticamente o mesmo pelo resto de suas vidas, chegando até cair um pouco. Para mim, é o dado mais interessante que encontrei na vida, conta Buffalo. Isso vai contra tudo que nós sabemos sobre a biologia dos mamíferos. Apesar da empolgação, é importante manter a cautela, como a maioria de suas cobaias foram mortas durante experimento e se mudaram para outros laboratórios. Menos de 50 bichinhos estudados chegaram aos 15 anos, mas estudo com mais e mais velhos roedores seria necessário para confirmar que o risco de morrer é realmente baixo. Em sétimo lugar, como o animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre o babirusa. O babirusa é um dos mamíferos mais estranhos e certamente um dos porcos selvagens mais extraordinários. Os caninos superiores do macho emergem na vertical dos alvéolos maxilar, penetra pela pele do nariz e então sai em curva para cima na frente da face. Uma característica sem igual em mamífero, os caninos da mandíbula do macho também crescem em cima da frente da face. Esta particularidade aparece no macho adulto. Os caninos da fêmea estão ausentes ou notariamente reduzidos. Este tipo de dente levou as pessoas a acharem que ele era parecido com o antílope, por isso seu nome. A função desses dentes é desconhecida. Eles são bastante frágeis e estão facilmente se quebram. Eles são raramente usados em combate entre os machos. O babirusa é uma espécie vulnerável à extinção, devido a uma longa história de caça e desflorestação descontrolada, que fez desaparecer já 25% da área florestal previamente existente, sendo necessária medida de proteção. As medidas e as leis atuais em vigor não são suficientes para proteger a espécie. Os babirusa pesam cerca de 60 a 100 kg e são onívoros, alimentando-se de uma enorme variedade de folhas, raízes, frutos, bem como de pequenos mamíferos. Quando os adultos encontram também se alimenta de depósitos de sal perto das fontes termais. Na ilha Sulawesi, o babirusa passa tempo a roer e lamber as rochas, ingerindo sal e minerais, aproveitando também o cosmo da água das terras. Acredite-se que tal comportamento seja uma forma para
o babirusa obter sódio. Porém, essa atividade também permite que se forme grupos sociais, decorrendo costejamento e combate entre os babirus. Em oitavo lugar, como o animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre a topeira nariz de estrela. Essa topeira esquisita costuma ter uns 20 centímetros e se alimenta preferencialmente de insetos invertebrados pequenos, podendo cavar túnel e nadar com desenvoltura. Sua feiura tem uma função. Esses 22 tentáculos carnudos do focinho servem como receptores sensoriais superpotentes, que pode identificar uma presa em meio segundo. A topeira nariz de estrela é seguramente um dos animais com aspecto mais estranho da face da Terra. Se deparasse com um deles, poderia pensar que a cabeça deste animal tinha sido substituída por um pequeno polvo. E para um animal que é praticamente cego, essa espécie americana é fabulosamente rápida e é o comedor mais rápido do mundo e consegue encontrar e tragar um inseto ou um verme no quarto de segundo. Esse pequeno carnívoro filtra o solo encharcado, abanando a cabeça em constante movimento. No mundo subterrâneo que vive esta topeira, a visão é sentido inútil. Em vez disso, sente suas presas pulsar no mundo. A topeira caça encostando sua estrela ao solo o mais depressa possível. Pode tocar o chão em 10 ou 12 sítios diferentes no mesmo segundo. Parece ao caso, mas não é. Com cada toque, 100.000 fibras nervosas enviam as informações ao cérebro da topeira. São 5 vezes mais sensoriais de toque do que tem a mão humana, todos escondidos no nariz mais pequeno do que a ponta de um dedo. E é também um dos 2 animais do mundo que consegue cheirar debaixo da água, e tirando a bolha de ar e voltando a inalá-la. Estes são os dos pequenas amostras dos fatos incríveis sobre essa topeira de nariz de estrela. Em nono lugar, como o animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre a tartaruga de casco mole, onde habita rio do sudeste da Ásia. Essa é uma das maiores tartarugas de água doce do mundo, cujo casco pode chegar a 1 metro de comprimento. O indivíduo mais pesado já encontrado dessa espécie tinha por volta de 100 kg. Ameaçada da extinção, sua aparição é bastante rara. Habita os rios, lagos, pântanos do interior da região costeira do sudeste da Ásia, em países como a Índia, Bangladesh, Burma, Tailândia, Malásia, Camboja, Vietnã, China, Singapura, Filipinas e Indonésia. Algumas vezes, elas já foram vistas nadando à beira-mar em água salgada, atravessando pequenos trechos marítimos. São enormes tartarugas de água doce com carapaça macia, possuindo uma espécie de couraça espessa que protege o corpo, ao invés de uma carapaça rígida, como ocorre nas espécies mais comuns de tartaruga. Sua coloração é escura com tonalidade verde, oliveira e marrom. Os animais jovens apresentam manchas pretas na carapaça e na cabeça, e as bordas da carapaça são amareladas para auxiliar na camuflagem. Quando adulto, pode chegar a medir mais de 2 metros de comprimento curvilíneo de carapaça e pesar 50 kg. A tartaruga gigante de carapaça mole é uma das espécies em maior risco de extinção do mundo. Um macho e uma fêmea estão em cativeiro no Jardim Zoológico de Shenzhen, na China. Uma tartaruga selvagem vive no lago vietnamita, chamado Dogmon. Acredita-se que a tartaruga vietnamita seja macho, mas como são tão equívocos, torna-se difícil determinar qual é o seu sexo. Em décimo lugar, como o animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre o okapi, onde habita floresta tropical no nordeste no Zaire, na África. Uma mistura de cavalo, zebra e girafa, eis o okapi, um dos animais mais curiosos do mundo. Apesar de ter o porte de um cavalo com 2,5 metros de comprimento e a altura até o ombro de 1,5 metro, ele pertence à mesma família da girafa. Para se alimentar, os okapis faz uso das suas línguas longas e pretas, com o qual arranca folhas de árvore e arbustos. É um mamífero artilodáctilo,
nativo do nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Embora o okapi tenha marcas listradas reminiscentes de zebra, é mais estreitamente relacionado com a girafa. O okapi e a girafa são os únicos membros vivos da família Giraffidae. Os okapi são principalmente diurnos, mas pode estar ativo por algumas horas na escuridão. Eles são essencialmente solitários, unindo-se apenas para se reproduzir. São herbívoros, alimentando-se de folha, broto e árvore, gramíneas, samambaia, frutas e fungos. Embora o okapi fosse desconhecido do mundo ocidental até o século XX, pode ter sido descrito desde o início do século V a.C., na fachada do Apádano, em Poçoóleo, um presente da procissão etíope para o reino Aquimédia. Durante anos, os europeus na África ouviram falar de um animal que ele chamava de unicórnio africano. Em seu diário de viagem e exploração do Congo, Henry Moto Stanley mencionou uma espécie de um burro que os nativos chamavam de ate, que os estudiosos mais tarde identificaram como okapi. Os exploradores podem ter visto vaguamente a parte traseira listrada, já que o animal fugiu através do arbusto, levando a especulação de que o okapi era uma espécie de zebra da floresta tropical. 11º lugar, como o animal mais estranho e feio do mundo, nós vamos falar sobre o colugo, conhecido como lêmures voadores das Filipinas. Esse animal chama a atenção por sua incrível capacidade de planar a uma distância de mais ou menos 100 metros. Dentre os mamíferos planadores, o colugo filipino é o que possui a maior membrana, que é essa espécie de asa que lhe permite saltar de uma árvore para outra. O colugo é um mamífero arborícola escalador encontrado no Sudeste Asiático. Há somente duas espécies, cada uma delas em seu próprio gênero, a quais forma toda uma família. Embora sejam os mais capazes de todos os mamíferos escaladores, eles não podem voar de verdade, apenas planar. Eles também são conhecidos como cóbegos ou lêmures voadores. O colungo é um mamífero de média porte que assemelha superficialmente os lêmures e mede entre 35 ou 45 centímetros de comprimento. Tem patas longas, cauda curta, uma cabeça pequena de orelhas arredondadas. Os olhos são relativamente grandes, dispostos na frente da cara, o que lhes permite visão binocular. Os colungos são animais noturnos que habitam a floresta tropical do Sudeste Asiático. Pouco se sabe a respeito dos seus hábitos de reprodução e comportamento. Esses animais são herbívoros, alimentam-se de frutos e folha e seiva. Em 12º lugar, como o animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre o elefante marinho, onde habita água costeira do norte do Oceano Pacífico. É fácil imaginar porque esse mamífero marinho, parente da foca, ganhou o nome de elefante. Esse animal gasta 90% do tempo de sua vida dentro da água, podendo nadar a mais de meio quilômetro de profundidade. O elefante marinho é um mamífero carnívoro, pinnipédio fossídeo, perfeitamente adaptado à vida aquática. Há duas espécies reconhecidas. O elefante marinho do norte, espécie ártica, habita o Pacífico nas costas da Califórnia, México e Guadalupe, e o elefante marinho do sul. Os elefantes marinhos são grandes mamíferos. A fêmea atinge 3,5 metros e o macho até 6,5 metros, pesando até 6 toneladas. A cabeça é grande, com os olhos grandes, salientes e arcadas superficiais, com pelo rico. Nos machos, o nariz alonga-se numa espécie de trompa, que originou o nome popular da espécie. Os membros anteriores, apesar de robustos, não proporcionam bom rendimento em terra. O posterior, muito fortes, com 5 dedos e fendidos ao meio, formam uma espécie de remo a cada um. Os elefantes marinhos passam cerca de 80% de sua vida a nadar no oceano, podendo aguentar até 80 minutos sem respirar e mergulhar até os 1.700 metros de profundidade. A época de reprodução dura apenas cerca de um mês no verão do hemisfério onde vive.
Nesse período, as fêmeas concentram-se em colônia numerosa localizada à praia e separada por harém, controlado por um macho dominante. A fêmea dá à luz a uma cria, que amamenta apenas durante esse período sem nunca se afastar para alimentar. Ao fim desse tempo, já fecundada de novo, a fêmea regressa ao mar, abandonando o harém e as crias. Cada macho dominante tem que lutar contra a invasão de vizinho e tentativa de usurpação, ao mesmo tempo que tenta cobrir o maior número possível de fêmeas no seu território. O estresse da época de reprodução é tão grande para os machos que muitos deles morrem de exaustão no fim da estação. A esperança de vida média da fêmea, que atinge a maturidade sexual entre os 3 aos 4 anos, é de cerca de 20 anos. Os machos só adquirem o status de macho dominante por volta dos 8 anos, raramente vivem além dos 10 a 11 anos. Os elefantes marinhos foram caçados em abundância pela sua pele, gordura e óleo, estiveram à beira da extinção no século XIX. Atualmente estão fora de perigo. Sua caça é proibida, seus únicos predadores são a orca e os tubarão branco. Em 13º lugar, como animal mais estranho e feio do mundo, vamos falar sobre o peixe-morcego, onde habita próximo às Ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico. Quem quiser ver esse peixe de aspecto curioso tem de ir mergulhar próximo às Ilhas Galápagos, mas deve olhar lá para baixo, já que esse peixinho vive no recife ou no solo arenoso do fundo do mar, não passando muito dos 100 metros de profundidade. O peixe-morcego de boca vermelha é um animal aquático conhecido pela sua forma extravagante e pelo seu virtuoso lado carmesim, e também é um peixe que não sabe nadar, mas que se move entre a areia. É uma espécie de peixe actinopetidiano, ou seja, tem um esqueleto que tem uma espinha óssea em suas barbatanas. Essa espécie é considerada endêmica no Equador, Ilha Galápagos, e no Peru, portanto pertence apenas a esses lugares. Especificamente, é encontrado nas águas do Oceano Pacífico ao redor da Ilha Galápagos e na costa do Peru. É uma profundidade entre 3 a 76 metros, sendo mais frequente a partir dos 10 metros. Este peixe pode ter um comprimento máximo entre 20 a 40 centímetros. Sua forma triangular faz seu corpo e cabeça parecerem esmagados. Tem uma cabeça grande. Seu corpo é coberto por escamas, pelos e caroços nodosos. Apesar de ser um animal aquático, o peixe-morcego de boca vermelha não é um ótimo nadador. Ele se arrasta desajeitadamente pelo fundo do oceano, usando sua barbatana peitorais. É evidente que esse peixe estranho é uma das demonstrações de que a evolução biológica é um processo imprescindível, dando resultados surpreendentes. Em 14º lugar, como o animal mais estranho e feio do mundo, nós vamos falar sobre o duque zebrado. Os pequenos duques, que chegam a medir meio metro e pesar 20 kg, são antílopes solitários que só se juntam em pares para acasalamento. Devido à destruição das florestas em países como a Costa do Marfim, Serra Leoa, essa espécie encontra-se hoje bem próxima da extinção. Zebra-duque tem um casco dourado ou castanho avermelhado, com listra de 12 a 16 distintas em forma de zebra, manchas escuras na parte superior das pernas e face avermelhada. O recém-nascido parece mais escuro porque nasce com a lista mais próxima. Um adulto pode crescer até 90 cm de comprimento, 45 cm de altura e pesar 20 kg. Seus chifres são curtos, redondos, com ponta afiada e ponte aguda. Eles são ruminantes e se alimentam principalmente de frutas, folhagem e sementes. Embora raro, há evidência de que eles podem comer roedores de vez em quando. Seus ossos nasais reforçados permitem que eles quebrem o exterior duro de certas frutas. Eles são considerados vulneráveis pelo devido desmatamento, perda de habitat e caça excessiva dentro de sua área de distribuição. Zebra-duque são presa comum de leopardo, gato dourado africanos, pistões de rocha africano e águia coroada. A zebra-duque foi descrita como espécie menos capaz de se adaptar de todas as espécies de duque da África Ocidental, como maior probabilidade de extinguir. Em 15º lugar,
Como o animal mais estranho e feio do mundo, nós vamos falar sobre o terenque raiado das planícies. Definitivamente, Madagascar é uma ilha repleta de animais curiosos. Os pequenos terenque é apenas mais um nessa lista e talvez o menor de todos. Esses animais têm em média 14 centímetros e pesam de 80 a 150 gramas. Os espinhos detectados são instrumentos de defesa. É uma característica curiosa e a sua capacidade de emitir sons agudos, por meio de afecção de seus espinhos com o objetivo de se comunicar com outro de suas espécies. O terenque raiado das planícies possui pelo preto com riscas amarelas claras, espalhado pelo corpo e encontra-se pelos mais rígidos, ventre e o colar à volta da sua cabeça são amarelados vivos. Nas suas costas encontram-se espinhos especiais que se esfregam uns nos outros, produzindo som de estalido, que utiliza para comunicar. É o único mamífero capaz desse feito. O terenque raiado das planícies é uma espécie de mamífero da família Ptericida, endêmica de Madagascar. É o único mamífero capaz de estrangular. Este terenque é comumente encontrado nas florestas tropicais ao norte de Madagascar. Sobre os 15 animais mais estranhos e feios do mundo, pessoal, o que eu tinha de trazer de informações para vocês são essas. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, ative as notificações para quando eu postar novos vídeos, vocês ficarem por dentro das novidades.